Não há ninguém maior do que o Senhor. Que o teu cabode, o peso da tua glória, Senhor, invada o nosso ser nessa noite. Obrigado, Deus, por mais uma vez nos permitir ser um pregoeiro da tua palavra, transmitir o teu coração. Nada temos, nem nada somos, senão que do alto recebemos. Tudo que temos é teu, Senhor. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado por essa noite. Obrigado pela tua igreja, Senhor, que não para, que avança, que marcha. E assim, Pai, nós iremos e subiremos. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo. Tu és o pastor do meu coração. Tu és o pastor desta igreja. Tu és o pastor das ovelhas. Continua nos apacentando, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Fazer igual o pastor Marcos. Meu nome é Bruno. E eu quero louvar a Deus. Está comigo minha linda esposa. De pé a Michele. Minha filha Nicole. Tem que começar pela mais velha, né? E o profeta Natan, meu filho Natan. Essa minha família linda, abençoada, que Jesus me deu. E que me atura todos os dias, irmãos. Amém? Obrigado, amo vocês. Quero apresentar aqui o meu irmão, pastora Karine. Já conhece, né, irmão? Glória a Deus, o Heitorzão. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus por nós estarmos mais uma primícia junto. Algumas coisas têm mudado, irmãos, e a gente precisa andar. Amém? Eu trouxe comigo hoje um óculos. Nunca usei isso na minha vida. Sabe o que é isso, irmãos? O tempo está passando. Cinge os teus lombos e voa. Amém? Eu nunca imaginei, pastor Humberto, que ia usar um óculos. E quando eu boto ele nos olhos, pastor Marcos, eu fico assustado, porque eu falo, meu Deus, o tempo está correndo. Amém, queridos? Estou alegre de estar aqui nessa casa. Eu amo essa casa, a nossa casa. Eu digo ao meu irmão que ele é como um guarda-chuva. Quando vem a tempestade, eu me escondo embaixo. Amém? E ele que me atura por todos esses 42 anos, né? Cuidou de mim na infância, cuidou de mim na juventude. E hoje o homem barbado, ele continua cuidando do meu coração. É o homem que me freia, irmãos. É o homem que me para, senão atravessa a parede. E eu, sabe, tenho tentado ser mais moderado, mas existem algumas coisas, querido, que ninguém vai entender. E quando nós recebemos algo da parte, uma porção do Senhor, nós precisamos aprender a gerenciar, a administrar até aquilo que o Senhor tem nos dado. A porção que vem sobre nós precisamos aprender a administrar. Porque senão, querido, fazemos até o que não deve com aquilo que o Senhor nos entregou. E eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. E eu poderia dar um tema essa noite. Nas primícias antigamente tinha um tema aqui, né? E eu queria dar um tema dizendo que a voz profética não vai morrer até que ele volte. É isso que eu queria trabalhar com você um pouco nessa noite, porque o Espírito, sabe, do Senhor tem ecoado isso dentro de mim. E a minha oração é que isso venha reverberar no teu espírito essa noite. Que isso entre no teu espírito essa noite. Porque nós temos entendido, querido, que vivemos tempo em que parece que a voz profética vai sucumbir. Não obstante de nós olharmos o mundo como nós estamos vivendo, e a igreja que está inserida, né, no mundo que estamos vivendo, e parece que às vezes a voz vai perdendo força. E nós vamos olhando para lá e para cá, para um lado e para o outro, e parece que as coisas estão perdendo força.
Mas na virada desse ano o Senhor falou para mim: a voz profética não vai morrer até que eu volte. Sabe por quê, querido? Até que eu volte. Porque quando você às vezes lê em 1 Coríntios capítulo 13, que diz que quando Ele aparecer e quando aquilo que é perfeito vir, as profecias cessarão. Por quê, querido? Porque Ele é o Espírito da profecia. Apocalipse diz que o testemunho de Cristo é o cerne, o Espírito da profecia. Então quando Ele vir, quando aquilo que é perfeito se manifestar, cessarão as profecias. O problema é que Ele ainda não voltou. Ele veio, construiu em nós uma casa espiritual, aonde temos que colocar lenha e adornar todos os dias, até que Ele volte. Só, querido, que Ele não voltou ainda. Estamos ansiando, amém? Pelo grande e terrível dia do Senhor. Então, querido, as profecias cessarão quando aquilo que é perfeito se manifestar. Mas muitas vezes nós olhamos para a Escritura e olhamos para o tempo que vivemos, ou para a igreja que vivemos, ou para aquilo que nos ensinaram até aqui, e confundimos a profecia com a palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. E nós achamos que quando um irmão vai até o outro, ele entrega uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, seguido de conselho, nós dizemos: ele está profetizando. Não, ele não está profetizando. Debaixo do Espírito Santo, os dons do Espírito, ele está entregando uma palavra de conhecimento. Quando a Bíblia diz que as profecias cessarão quando aquilo que é perfeito se manifestar, a Bíblia está dizendo, querido, que é a verdadeira profecia, que é aquela profecia que a Bíblia diz que se não houver as profecias, o povo se corrompe. Então que profecia é essa? O Senhor revelou lá em Apocalipse: é o testemunho de Cristo. A verdadeira pregação é a profecia. Por isso, querido, quando nós olhamos para as Escrituras, desde os tempos mais remotos, mais antigos, nós vemos que homens foram levantados e profetizaram. Quando você abre o evangelho de Judas, Judas está dizendo de Enoque, o sétimo depois de Adão. E a Bíblia vai dizer que Enoque profetizou nos seus dias. Ah, meu Deus, se Deus está começando a história da humanidade e já há uma profecia, e qual era a profecia de Enoque? Que o Senhor viria com os seus santos. Enoque, o sétimo depois de Adão, já está profetizando que o Senhor viria com os seus santos. Isso significa, Deus está inaugurando a história da humanidade e já tem gente profetizando. E o que me assusta nesses dias é que parece que a profecia vai morrer. Parece que não vai dar continuidade. Parece que ela vai estar sendo sufocada. Parece que ela vai sucumbir. E Deus está inaugurando, e o sétimo depois de Adão está liberando uma profecia. Porque muitas das coisas que você não encontra na Bíblia, você encontra em Judas, naquelas folhinhas. Como onde estava o corpo de Moisés, você vai para Judas e ali você encontra. E agora eu quero te dizer, querido, que quando Deus está inaugurando esta terra, e Deus está trazendo um homem que está profetizando, que era Enoque, o sétimo depois de Adão, aquele homem que andou com Deus, e Deus o tomou para si, porque Deus se agradou do testemunho de Enoque, e Deus o tomou, mas antes que ele fosse tomado, ele profetizou. Nós estamos acostumados, querido, à profecia de que Deus vai te dar algo, de que Deus vai fazer algo. Não!
Porque os profetas que vieram antes, os profetas do cânon bíblico, os profetas que eram da literatura veterotestamentária do Antigo Testamento, quando eles profetizaram, eram profecias de predição, eram profecias que anunciavam, que falavam daquilo que era vindouro, daquilo que estava por fim. E eles falaram como Isaías profetizou a vinda de Cristo 700 anos antes de Cristo pisar na terra, mas também profetizou sobre a era vindoura, falando do milênio, falando da eternidade. Profetizou sobre o seu tempo, profetizou sobre um tempo de Cristo, mas profetizou sobre uma era vindoura. Esses profetas eram profetas de predição, eram profetas que quando abriam a boca, eles falavam daquilo que havia de acontecer. Esses são os profetas que nós encontramos aqui, os pequenos e os grandes profetas, os menores e os maiores. Quando você pega Zacarias, todo o livro de Zacarias está falando sobre a era vindoura, uma era que ainda vai acontecer, uma era que fala do retorno de Cristo, uma era que fala do governo milenar de Cristo, uma era que fala quando os céus e terra se encontrarem de fato e a eternidade se estabelecerá. E você vai lendo o livro de Zacarias, vai dizendo: meu Deus, aonde esse homem estava? O que ele está falando? Ele está falando daquilo que havia de vir. Isso é predição. Mas Jesus, quando ele inaugura um novo testamento pelo seu sangue, um novo tempo, uma nova era está estabelecendo, Deus agora levanta um outro tipo de profeta, que eram os profetas que não são profetas de predição. Por isso eu posso dizer para você, Humberto, isso amanhã vai acontecer. Isso não quer dizer que eu sou profeta, isso quer dizer que eu tenho uma palavra de conhecimento. Então quando eu libero algo para Humberto, é uma palavra de conhecimento, porque os profetas desse tempo de fato são profetas que vão interpretar e vão compreender aquilo que já foi estabelecido, aquilo que já foi colocado no cânon. Nós vamos trazer a compreensão da mente de Deus para o povo. Isso são os profetas de hoje. E esses profetas, queridos, que têm sido levantados, eles levantam também uma geração profética. Diga: eu sou uma geração profética. Eu faço parte de uma geração profética. Você vai entender por que eu estou falando isso. Olhamos para algumas pessoas que carregam um ofício, que carregam, sabe, uma carga profética, e dizemos: ele é profeta, porque ele ajuda a trazer uma compreensão da leitura da mente de Deus para a terra. Por quê? Porque toda a guerra se concentrou lá no Éden. Quando Deus estabeleceu a sua vontade, havia uma mente pensante, a mente de Deus, para governar sobre o homem dentro do Éden. Quando a serpente se levanta, ela estabelece uma outra mente. E agora é uma mente que compete, concorre com o pensamento de Deus. Por que Deus vem trabalhando agora hoje os seus profetas, para que a gente pegue não a mente da serpente, mas a mente de Deus, e faça uma leitura daquilo que Deus está dizendo, e venhamos trazer para o povo. Mas tudo aquilo que Deus está dizendo já está escrito, não está fora das escrituras, já está escrito, já está determinado. Há muito tempo atrás o cânon bíblico se fechou, 66 livros. Alguns foram tirados, outros foram colocados. Se você pegar até alguns outros livros, tem partes históricas fantásticas, como o livro de Macabeus. Como estudante de escatologia, estudei o livro de Daniel e li todo o livro de Macabeus, para entender historicamente o livro de Daniel. Então são livros históricos, mas não são considerados livros inspirados. Então o cânon bíblico, quando ele fecha os 66 livros, os profetas hoje, eles vão fazer o que, querido? Eles vão interpretar
Eles vão pegar a hermenêutica bíblica. Se você pegar a hermenêutica hoje, tem mais ou menos de 15 a 20 leis de interpretação bíblica. Lei de dupla menção, lei de primeira menção e assim vai. São mais de 15. E aí nós vamos tentando interpretar. Só que pelo Espírito Santo, como já foi falado aqui, que nos foi dado, que a nossa avó falava, que a nossa mãe falava: pega a Bíblia e o Espírito Santo e vai para o quarto. Nós vamos estudando um pouco e o Espírito Santo mais um pouco, e aí junta, e Deus vai revelando o caminho da igreja, e Deus vai nos conduzindo como igreja. Então os profetas, querido, desse tempo, você vai entender por que eu estou falando isso. Os profetas desse tempo ajudam a trazer a leitura da mente de Deus. Por quê? Porque no Éden, logo no começo, a serpente interceptou a mente de Deus, que iria governar o homem. Tanto que agora eles começam a ver, Deus começa agora a trazer a redenção através de Cristo. Por quê? Porque a serpente interceptou o governo através da mente de Deus e trouxe uma outra mentalidade. Por isso a marca da besta, ela é justamente fundamentada na mentalidade de Eva. Toda a mente que compete com o pensamento de Deus e concorre com a mentalidade do Cristo é anticristo, é marca da besta. E nos dias que estamos vivendo, querido, parece que o confronto tem intensificado. É só você olhar o cenário, e não é só o cenário político não, irmão. É o cenário como um todo. O que era não é mais, o que não é mais agora é. E existe um confronto. Porque nós precisamos entender, querido, que os profetas precisam exercer o seu ofício. Mas não só os profetas, existe uma geração profética que é você, que carrega a profecia, o testemunho de Cristo. Então não espere um profeta se levantar para interpretar, para trazer a leitura e a compreensão da mente de Deus para a terra. Levante-se você, porque você é geração profética, e você precisa trazer a mente de Deus para a terra também, porque você conhece o testemunho de Cristo. Profeta eu fico assim, alarmado, quando eu vejo uns jovens. Ontem eu estava vendo a Valquíria aqui falar, que o profeta está dentro do quarto agora, fechado, orando. Irmãos, eu gosto dessas coisas, buscando a face de Deus, se derramando. Querido, é impossível que Deus não se revele, é impossível que Deus não derrame, é impossível que não venha viver uma intensidade. Abra sua Bíblia comigo, segundo livro de Reis, dando continuidade. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 23. Que o Senhor nos conduza. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 23, diz assim, só essa parte. Então subiu dali a Betel, diga comigo, Betel. E indo pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele e diziam: sobe, calvo. Que Eliseu era careca. Sobe, calvo. E virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali ele foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. É sobre isso que eu quero falar. Aqui existe uma figura, um profeta, que deveria ser de um calibre profundo e tremendo.
Aqui existe 42, pelo menos, meninos que morreram. E aqui existe a figura de duas ursas. Preste atenção. Tudo que falamos sobre a profecia se encaixa agora no que vamos dar continuidade. Quando esse personagem, profeta que está aqui, ele tinha acabado de receber a capa de Elias. Elias falou: você quer? Dura coisa me pediste. Por quê? Porque duro não era ser profeta, duro era aguentar a vida de profeta. Então dura coisa me pediste, mas se eu for tomado e tu estiver aqui, tu recebe a capa. Suporta, aguenta? E Eliseu ficou lá. Aprove ao Senhor Eliseu ser o sucessor de Elias. E agora Elias é tomado. Elias sobe ao assunto aos céus. A capa cai. Agora pega-se a capa, Eliseu, e ele é o que vai dar continuidade ao ministério profético desse tempo. Um tempo que nós estávamos vivendo, onde tínhamos praticamente quase saído de um luto profético, de um hiato, de um tempo, de uma abertura, aonde a voz profética havia sido escassa. Mas agora Eliseu está se levantando. Só que Eliseu acaba de pegar a capa, Eliseu vai exercer agora, começar o seu ministério. Todos nós aqui sabemos que Elias fez quantos grandes milagres? 7. Eliseu fez quantos? O dobro, porque a porção dobrada estava sobre ele. Alguns não contam, mas o último milagre foi quando Eliseu já estava morto, e o soldado cai nos ossos na sepultura de Eliseu e revive. E completou-se o último milagre de Eliseu, porque até dos seus ossos destilava-se graça e unção. Só que nós estamos agora diante de um texto terrível. Terrível. Porque esse profeta, que devia ser de um calibre profundo, porque agora ele está recebendo a capa de um homem que era o principal representatividade de um profeta na antiga aliança. Lembra lá quando a Bíblia fala sobre a lei e os profetas? Aparece Moisés, que apontava para a lei, e Elias, que apontava para os profetas. Não obstante de Deus olhar desde o princípio, e o sétimo depois de Adão profetizar. Enoque profetizou. Não obstante de Deus, a palavra original navir, que significa profeta, aquele que traduz, aquele que proclama, é usado para Abraão, chamado amigo de Deus. E Abimeleque fala para ele: eu vejo que tu és profeta. Não obstante de Moisés passar pela terra e a palavra e a Bíblia dizer o seguinte: nunca haverá um profeta como esse. Porque a maior característica de um profeta é ser amigo de Deus, é sentir o que Deus sente, é chorar pelo que Deus chora. Por isso nem todos vão compreender e nem todos vão saber daquilo que um profeta vive. Ainda Humberto, que tem as suas imperfeições, as suas loucuras, as suas maluquices, mas sente o que ninguém sente. Como se todos fossem perfeitos. Então Deus está olhando para alguns homens e dizendo: esse tal de Abraão é profeta, esse tal de Moisés, ele é profeta. Nunca haverá um homem como esse. Mas querido, quando chega no tempo de Elias e Eliseu, a configuração do contexto bíblico aqui é a seguinte: depois de Moisés, houve uma ruptura profética. 300 anos, estão comigo? 300 anos, a profecia parou.
Por quê? Porque depois de Moisés, a apostasia do povo fez com que a profecia cessasse. Quando que Deus vai romper o silêncio? E quando que Deus vai voltar a falar? Samuel, Samuel. Quem lembra do menino Samuel? Samuel, Samuel. Então depois de Moisés até Samuel são um hiato de 300 anos. Uma abertura, uma ruptura profética de 300 anos. E agora aquele menino que foi, encontrado e dado pela sua mãe Ana, para estar no templo, para exercer o sacerdócio, ele dormia do lado da arca da aliança. Ele está lá e sendo preparado para o serviço profético. Mas um dia uma voz brada e diz: Samuel, Samuel. Ele ainda era pequeno, ele não entendia aquela voz. Por quê? Porque Deus está pegando alguém virgem, Deus está pegando alguém cru, para poder colocar o seu espírito profético sobre ele. Esse menino era Samuel. E quando Samuel agora ele se levanta, ele ouve ao Senhor com a ajuda de Eli, e ele diz: eis-me aqui. Está se rompendo, irmãos, um tempo de 300 anos. Samuel foi um dos responsáveis em iniciar a escola de profetas. Você vai entender por que eu estou falando tudo isso. A escola de profetas era uma escola onde tinha uma devoção ao Senhor e uma devoção à Torá, aonde meninos eram pegos e eram treinados no serviço profético, aonde esses meninos eles eram, queridos, encorajados a servirem ao Senhor, encorajarem a ter uma devoção à Torá. Tanto que na bandeira de Issacar há uma Torá aberta. Por quê? Porque o serviço profético, não existe serviço profético sem uma devoção à Torá. Então havia ali na escola de profetas, segundo a maioria dos estudos e dos homens eruditos, eles dizem que Samuel foi o que deu start, o início à escola de profetas. Qual era uma das cidades ou principais cidades da escola dos profetas? Betel. Está guardando aí? Aonde que Eliseu estava? Em Betel. Segura aí. E agora Samuel está se levantando para dar o start, o início a uma escola. E dessa escola ia sair homens aprimorados, destros na ciência, homens que sabiam interpretar as escrituras, que sabiam agora ler a Torá e conhecer o coração de Deus e transmitir ao povo de Israel. Só que Samuel vai fazer parte até um dos últimos juízes. 369 anos reinou o 14º juiz. Samuel fez parte de um deles. Era profeta, mas também foi juiz. E aqui, querido, está passando a vida de Samuel. E quem está se levantando agora é o profeta Elias, para dar continuidade, porque agora haviam mais de 3 cidades com a escola de profetas. Em Dan, em Betel, em Berseba, havia alguns lugares onde a escola havia se expandido. E Elias agora está se levantando para estar à frente, para gerir a escola de profetas, porque eles não podiam deixar a voz profética morrer. Eles não podiam deixar de pegar meninos, homens, e ali trazerem uma devoção a Torá, ao Senhor, para que esses homens fossem de fato, irmãos, alinhados com os céus, para conhecerem o coração, a mente de Deus e a direção do Senhor para Israel. Amém? Elias está se levantando, e Elias agora vai tocar a escola. Só que junto dele já havia um Eliseu. Já era um homem que andava junto, assim como Moisés, que nós conhecemos, né, e Josué andavam juntos. Elias e Eliseu já andavam juntos. Então Eliseu também já estava na escola de profetas. Eliseu já fazia parte da caminhada, da jornada de Elias. Então eles estão vivendo esse momento, como eu falei. Acaba-se uma ruptura profética, um tempo, irmãos, de escassez.
Por isso a Bíblia vai dizer que quando Deus ele chama Samuel, Humberto, a Bíblia vai dizer que as visões eram raras, a palavra era pouca. Por quê, irmãos? Porque não se tinha profecia naquele momento, era muito raro, estava escasso. E Deus levanta Samuel, ele funda a escola de profetas, para quê? Para recuperar aquilo que foi perdido, para investir, para capacitar, para treinar uma geração de profetas. Por quê? Porque a voz profética não vai morrer. E aí, Elias assume depois, Samuel já está bem avançado em idade, Eliseu está do lado, e a história continua, e Elias dá continuidade, Elias treina, os meninos que faziam parte, chamados filhos dos profetas, eles viram agora Elias vencer a Jezabel e Acabe, destronar a casa de Acabe, a corrupção espiritual que havia dentro de Israel. Então eles não estão apenas aprendendo lá na escola, estão vendo toda a movimentação de Elias. Só que agora Elias vai subir. E aí chega onde nós lemos, Elias sobe, e o que acontece? Eliseu fica, e Eliseu pega a capa, e Eliseu agora vai dar continuidade. Só que agora acontece no início algo terrível. Irmãos, partiu, subiu a Betel, e indo pelo caminho, um lugar principal, da onde foi fundada a escola de profetas, em Betel. E naquele lugar onde Samuel plantou, onde Elias plantou, havia alguns meninos. E quando Eliseu está entrando em Betel e passando em Betel, esses meninos vão olhar para Eliseu e vão dizer: sobe, calvo. Alguns falam da idade, outros não falam, outros falam que poderia ser algum dos filhos dos profetas também. A questão é que havia um profeta do calibre de Eliseu, e uns meninos ali, que agora eles estão, zoando de fato com o profeta. E o que vai acontecer? O profeta não vai ter estabilidade suficiente. Essa é a verdade. E o profeta agora vai se voltar, escute isso, irmãos, olhar para aquele tanto de menino, e a Bíblia vai dizer que ele vai amaldiçoar. Pode aumentar um pouquinho, deixa o rio fluir aí, querido. Ele vai pegar e vai amaldiçoar. E quando ele amaldiçoa, ele não fez nada, ele só amaldiçoou. A boca que era para abençoar, ele amaldiçoa aqueles meninos. E ao mesmo tempo, diz a Bíblia que sai 2 ursas de dentro do mato e devora 42 daqueles meninos. E é aqui que eu quero entrar com você. Escuta uma coisa que eu quero te dizer para esse tempo. Nós temos passado, irmãos, um tempo de escola, um tempo de aprendizado, todos nós, eu e você. E desde que começamos aqui as primícias, tem sido falado, hoje falou sobre o coração, o pastor Marcos falou sobre arrependimento, uma palavra carregada. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. O que acontece é que essa figura de Eliseu, o profeta, a missão dele era dar continuidade àquilo que Elias já tinha feito. Ele ia operar os milagres em porção dobrada.
Só que logo no início, querido, quando ele pega a capa, ele está saindo, ele está entrando em Betel, aonde havia a escola de profetas. Não sabemos se ele estava indo para a escola de profetas. Algo inesperado acontece. Uma molecada vem e começa a zoar: ah, seu calvo! Eliseu desestabiliza. A desestabilização da voz profética está devorando uma geração. E eu faço parte disso. Nós não podemos mais ser o Eliseu. Eliseu deu uma surtada. Como que Eliseu vai amaldiçoar, querido, os meninos que eram preparados para serem profetas? Como que Eliseu vai amaldiçoar uma geração? Como que Eliseu vai amaldiçoar a próxima geração? Irmãos, quem era Eliseu? O profeta que sucedeu o grande Elias. Ou a gente acha que as pessoas grandes não erram? Erram. Mas existem erros que são fatais. Vou chegar lá onde eu quero. E existem coisas que não pode mais desestabilizar a voz profética. Quantos são voz profética aqui? Você esqueceu do começo? Há um profeta, mas há uma voz profética. Todo aquele que carrega o testemunho de Cristo é uma voz profética. E agora o profeta, a representatividade, Elias subiu. Quando se procurasse agora Elias não estava mais. Quem estava? Eliseu. E Eliseu agora se desestabiliza e amaldiçoa uma geração. E as ursas estão saindo agora e vão devorar 42 meninos. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. O profeta está ali, não é à toa. A Bíblia fala sobre 2 ursas, não é à toa. Por que 2? Porque não foi leão, porque não foi qualquer outra coisa. E a Bíblia está dizendo sobre 42 meninos. Por que 42? Ah, pastor, por que 42? Não. Escuta o que eu vou te dizer. A desestabilização da voz profética, ela legitima, ela valida a ação de 2 espíritos que vêm contra uma geração. Por quê? Porque a voz profética é o testemunho de Cristo. O profeta carrega algo de Cristo, a mente de Cristo. Então ele combate aquilo que é anticristo. Pega comigo. Quando a Bíblia está dizendo que a desestabilização de uma voz, de um profeta, validou a ação de 2 espíritos. Eu acho que o pastor Douglas já pregou aqui de 200 vezes sobre o Davi. Quem lembra do Davi, que foi falado ontem? Havia o leão, havia o urso e havia o Golias. 3 tipos de inimigos, que são 3 tipos de espíritos. Um vai contra o exército, um vai contra ele e outro vai contra as ovelhas. E Davi lutou com quem? Com o urso, que é uma ação, é um espírito. E aqui são 2 ursas. Toda desestabilização da voz profética valida a ação de 2 espíritos na nossa geração. E eu estava lendo isso, querido, até por algo que eu passei. E o Senhor falou para mim: querido, meu filho, fala. Senhor, eu já falei. Fala. Eu já falei. Eu estou quietinho em oração. Fala. Eu falei: se eu chegar até ali eu falo. Escuta uma coisa. A ação de 2 espíritos. Ei, qual era o espírito que vinha contra Elias? Diga para mim. Pastor, de novo. Qual é o espírito que vinha contra Elias? Jezabel. Escuta. Só que haviam 2 ursas.
a desestabilização do altar, da profecia, do profeta, da geração profética, da liderança, dos pastores, legitima, valida a ação de dois espíritos contra uma geração que está vindo, contra uma geração que está se levantando. E Deus falou para mim: meu filho, 2025, escute uma coisa, não dá mais para validar. Eu falei: sim. A primeira ação desse espírito, quem vem contra aquilo que é profético, quem vem contra aquilo que é a mente de Deus, quem foi contra Elias e disse que ia matar Elias, que ia calar Elias, pastor de novo, Jezabel. Escuta o que eu vou te falar. Foi a ação. Só que escuta uma coisa: antes de Deus ver que algo vai acontecer, Deus, Ele se antecipa e Ele já providencia. Por isso que antes que Adão caísse, a Bíblia diz que o cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Deus já tinha providenciado o cordeiro que ia morrer, porque Deus se antecipa. Então escuta uma coisa: antes que Jezabel existisse, o sacerdote, pastor Arnaldo, quando ele exercer o sacerdócio, para ele ter legitimidade total, escuta, olha aqui para mim, ele tinha que fazer um rito, um ato. Aspergia-se o sangue sobre a ponta das orelhas, sobre a ponta dos dedos e sobre a ponta dos pés. Todo o ofício sacerdotal que ia exercer no templo, que ia estar diante daquele que ficaria diante da Arca da Aliança, ele pegaria o sangue do animal antes de aspergir, antes de Yom Kippur, antes de fazer o serviço todo. Ele passava na ponta das orelhas, cabeça. Ele passava na ponta dos dedos, mão. E ele passava na ponta dos dedos dos pés, o sangue do animal. Esse espírito que está sendo legitimado pela desestabilização da voz profética, um deles se chama Jezabel, que se levanta contra a geração de profetas. Por quê? Porque esses meninos eram ou seriam de Betel e da escola de profetas. A função de Eliseu era profetizar. Eu estou meio calvo aqui mesmo, estou meio careca mas ô menina, deixa eu dizer uma coisa para vocês: Jesus vai pegar vocês, ou Deus de Israel vai pegar vocês. Eu quero abençoar. Não, o que é que ele fez? Eu amaldiçoo vocês. 42. Alguns que vão falar que morreu, outros falar que não morreu, enfim, foram retalhados pelo espírito que é legitimado pela desestabilização da voz profética. Está comigo aqui ainda ou está cansado? Vamos junto? Amém? Então, quando o sacerdote ia exercer, se passava o sangue sobre as partes, orelha, mão e pés. Jezabel, querido, quando ela morre, sobra o crânio, os dedos da mão e os dedos dos pés, justamente aquilo que aonde Deus se antecipava. Por quê? Porque Deus, antes de enfrentar, querido, algo, Ele se antecipa. Ele usa a sua igreja, o seu povo, o sacerdócio, porque Ele sabe aquilo que vamos enfrentar. Então, antes de Jezabel existir, antes da manifestação desse espírito, os sacerdotes já se preparavam no serviço sacerdotal, aspergindo o sangue sobre os lugares da onde Jezabel iria agir. Por quê? Porque ela manipula com a sua mente, ela tem autocontrole e domínio com as suas mãos, e ela intimida com os seus pés. E aí, nós sabemos, conhecemos muito bem a história, que ela vai morrer. Jeú entra lá, aquela história toda, ele está lá cavalgando, pá, e os eunucos vão jogá-la lá de cima, e agora Jezabel cai, amém? Quando Jezabel cai, sabemos que o sangue de Jezabel espirra onde? Na parede dos muros e nos cavalos. Boi, cavalo, em profecia,
aponta para serviço. E os muros do reinado foram sujados de sangue. Só que, escute comigo, sempre foi o desejo de Deus levantar uma geração de reis e sacerdotes, porque Deus se antecipa. Então aquele sangue que havia sujado os muros, que aponta para o reinado, para reis, para governo, e os cavalos que foram sujos, que aponta para o serviço, que aponta para o profético, que aponta para os sacerdotes. Isso significa: o governo e o serviço está manchado com o sangue de Jezabel. Levítico vai dizer, nós sabemos, que onde está a vida? No sangue. Então a vida de Jezabel está agora manchando o reinado e está agora entrando nos cavalos, que é o serviço. Amém? Então, quando uma das ursas ela se levanta, ela aponta para esse espírito, porque o espírito anticristo, o espírito que lutou contra Elias, que carregava algo que era do eterno de Deus, foi essa ação desse espírito. Só que agora a gente está vendo que está manchado o reinado e o serviço, o governo e o serviço, os reis, porque o muro era do palácio real, os muros de Jerusalém, os muros do lugar onde tinha o templo e o reinado, a sala do trono, estão manchados de sangue. Agora olha para mim, o serviço, nós sabemos, e o governo estão manchados. Quando você caminha mais um pouquinho, quando você chega em Esdras e Neemias, são dois homens que fizeram a reconstrução. Neemias, nós sabemos da história, foram 52 dias para reconstruir os muros. Aonde que o sangue tinha espirrado? Nos muros. Isso significa, Deus agora está reconstruindo aquilo que um dia o sangue derrubou. A gente cai os muros e cai o serviço sacerdotal. Agora, Rafael, olha para mim. Como que a gente viveria sem isso aqui? Derruba isso aqui em Araguari, nós ficaríamos perdidos, sim ou não? Pastor Wellington, você ia para onde domingo à noite? Você ia passar aqui na frente e ia falar: meu Deus, eu me lembro das primícias, eu me lembro de história. Como que o povo de Israel ficou? Os muros caíram e o templo caiu. A geração de Esdras e de Neemias. Agora pensa numa coisa, escuta que eu vou te dizer. Vamos lá comigo, vem comigo. Depois que Jezabel morre, em 2020 eu liberei uma palavra falando sobre Atalia. Em 2020, aquela palavra me persegue até os dias de hoje, sobre o principado de Atalia. Atalia era filha de Jezabel. E Atalia, ela não matava ou não ia calar os profetas. Ela foi em direção aos reis. E ela conseguiu destronar reis. E ela entrou no reinado e ela se assentou no trono. Agora olha para mim. Na morte de Jezabel, o sangue espirra sobre o serviço, sobre os cavalos. Mas aquele sangue de Jezabel que caiu sobre os muros já apontava o espírito de Atalia entrando no reinado de Israel. Se você não está entendendo muita coisa, eu vou te passar uma impressão. Olha por um pouquinho para o ano de 2024 agora. Lá no final a gente vai andar mais um pouquinho, a gente vai ficar um pouquinho mais alegre, amém? Amém, querido? Vamos fazer um trato aqui comigo. Meu Deus, me ajuda, irmão. Amém? Hein, Paulão? Tu tá assim, cara feio para mim. Lá no final a gente vai ficar mais alegrinho, vai. Senão o pastor briga comigo, irmão. Ei, havia um sangue caindo sobre o serviço, os cavalos.
Ei, mas o mesmo sangue que caiu sobre os muros já era um apontamento da infiltração, da legitimidade e da validação de um espírito que ia entrar no reinado de Israel. Ei, olha para trás, para o ano de 2024, quantos reinos estão caindo? Irmãos, eu queria estar tão alegre aqui, mas eu estou alegre, mas você parece que não está me ajudando. Hein, Danilão, você não está alegre? Minha família está de prova. Quando o apóstolo Rina morreu, eu parei o carro aqui em Araguari, eu fiquei em pranto, em choro dentro do carro. Parecia que eu estava tendo convulsão, porque eu estava andando com o carro, de repente me veio um negócio, eu comecei a tremer, a chorar, porque um guerreiro caiu na guerra. Acompanhei o início da Bola de Neve, quase fui pastor em Cabo Frio, no Rio da Bola de Neve. Em 99, quando tudo começou, as pregações na praia, depois eles foram para Shape de Prancha, um galpão que se fazia shape de prancha chamado HD. Eles entraram lá dentro e começaram lá a igreja. Aí botou a prancha, e como vai ser? Tá virando a bola, então fica Bola de Neve. E o púlpito, bota aqui as cadeiras e bota. Eu estou falando de um homem que desbravou talvez a maior denominação do país, 560 denominações, 560 filiais, igrejas. Eu tenho pessoas que quando eu estava no Rio, na minha igreja lá, nós enviamos para a Turquia. E eu falo, qual é a igreja que tem aqui? Tem um pessoal da Bola de Neve escondido num porão aqui orando. Eu falo, meu Deus, mas eles estão em todos os lugares. Deu para você entender um pouquinho do que eu estou falando? Rafael, Deus está nos trazendo um alerta nessa noite. 2025, aperte o cinto. Eu estou sendo o primeiro, Humberto. Sabe o que Deus falou para mim? Ou anula a ação de Atalia, ou vai ficar no caminho. Você está entendendo quais eram as duas ursas que saíram dentro do mato? Jezabel e Atalia. Atalia era filha de Jezabel, se movia na mesma essência de sangue, e na desestabilização nossa, na fofoca da igreja, no lachon hará, língua maldizente falando do outro, na divisão, o espírito é legitimado a entrar e destroçar uma geração. No nosso pecado, no nosso erro, no nosso engano. Eu não estou apontando para você, é para mim primeiro. Irmãos, eu estou falando debaixo de muito temor. Não adianta falar e bater no peito, eu sou, eu faço, eu aconteço. Não! Escuta o que eu estou dizendo aqui, porque em 2020 eu liberei uma palavra aqui. Em março começou uma pandemia mundial, e eu falei, essa década vai ser sacudida. Uma pandemia mundial que durou 3 anos. Quantas pessoas morreram? Quantas famílias? Quantos ficaram sem pai, sem mãe? Entes queridos. E debaixo de muito temor, querido, Deus me falou na virada desse ano, filho, a voz profética não pode ser mais desestabilizada. Ah, querido, eu temo por mim. Deus falou, filho, ou vai ou vai. Eu falei, mas o Senhor não me ama mais? Não, eu amo todo mundo. Não. Quem é que vai? Quem alinhou, quem está no prumo, quem não vai desestabilizar. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu amo o livro de Jeremias, não é por causa da música do Vilas Boas. Eu amo o livro de Jeremias, porque Jeremias lá, o Senhor vai dizer, capítulo 7, capítulo 14, eles estão dizendo o que eu não disse. Isso também é desestabilização da voz profética.
Deus está dizendo que vai vir com juízo. Deus está dizendo que vai vir e vai sacudir a igreja, para que a igreja avance, para que a igreja amadureça. E nós estamos dizendo: não, está tudo bem, vai ser uma maravilha. Cuidado! Jeremias capítulo 7, capítulo 14, depois você lê. Eles estão abrindo a boca para falar aquilo que eu não falei. Eles estão dizendo aquilo que eu não disse. Isso é desestabilização da voz profética. Dois espíritos estão sendo validados pela desestabilização de um profeta de alto calibre. Quem são? Jezabel entra. Só que quando o sangue pisa, cai nos muros, gera uma infiltração desse espírito no reinado de Israel. Tanto que agora a filha, depois que Jezabel morre, a filha vai ascender ao trono. Como? Não houve, pastor Marcos, política, não houve voto. Ela simplesmente meteu o pé no rei e falou: sai que agora sou eu. E ela se assenta. Foi a única mulher que se assentou no reino de Israel, chamada Atalia, filha de Jezabel. Os dois espíritos. Posso falar aqui? Qual era? Em Esdras e Neemias. Um era o reino e o outro era o templo, o sacerdócio. Essa ação já estava rodando. Por quê? Porque para derrubar o reinado, querido, é Atalia. Mas para parar, frear, invalidar, calar a voz profética, é Jezabel. Eu te digo debaixo de temor, algo que Deus me revelou no final desse ano. Filho, a desestabilização de uma voz que eu entreguei à minha igreja está validando a ação de dois espíritos contra a igreja. Isso significa, isso vai entrar no serviço, mas isso também vai entrar no governo, no reinado. Por isso, querido, nós, como geração profética, ou como profetas, precisamos agora, querido, não mais de uma ação apenas, mas de uma vida. Pastor, mas isso sempre foi. Mas mais do que nunca nós precisamos exalar uma vida, o testemunho de fato de Cristo. Querido, debaixo de muito temor eu falo isso, porque eu vou dizer uma coisa para você. Quando nós olhamos, olha isso aqui, quando nós olhamos para Jacó, eu estou indo para o final, eu acho. Quando nós olhamos para Jacó, escuta, Jacó coloca a mão sobre o seu filho Issacar, e Issacar era a tribo que na bandeira havia uma Torá de devoção, e era a tribo em que eles eram destros, eram conhecedores, eram profetas dos tempos, das estações, homens que tinham direções para Israel, como uma geração, como uma tribo profética. E quando Jacó está perto de morrer, lá em Gênesis 50, ele coloca a mão sobre Issacar e diz: tu és um jumento. Aí profeta nós que não conhecemos diz: e o cara estava xingando o filho de jumento. Ei, você não sabe nada. Ei, olha para mim, tu és um jumento. João Batista aparece, sai de Gênesis, Jacó coloca a mão sobre Issacar e diz: tu és um jumento. João Batista aparece apontando o caminho e apontando ao cordeiro. Só que a voz profética não vai morrer até que ele venha. O que se faz com João Batista? Herodias, que estava numa ação não só de Jezabel, mas também de Atalia, porque ela era governo. Quem está comigo? Ela era governo. Pede a cabeça de João Batista. Por que a cabeça de João? Porque na cabeça está uma coisa:
O profeta não é só aquele que fala, muito pelo contrário, o profeta é aquele que vê. Quando nós começamos no ofício profético, a gente quer falar demais. Quando a gente amadurece, a gente vê e ora. Fala quando é necessário, mas mais ora do que fala. Por quê? Porque o ofício profético é comparado a uma águia. Você está vendo, você tem uma visão aguçada. E agora, por que arrancaram a cabeça de João Batista? Porque aqui está a visão do profeta, a audição do profeta e a fala do profeta. O que naquele tempo o espírito de Jezabel e de Atalia queria? Cessar a voz profética que estava apontando o cordeiro que tira o pecado do mundo. E agora Herodias aparece, eles estão dançando lá, numa bandeja, a cabeça do profeta está lá. Só que ele já tinha apontado o cordeiro, e de repente aparece o cordeiro. Só que não só aparece o cordeiro, ei! O cordeiro vai entrar. Pastor Humberto, pega a jumenta, tira ela, monta na jumenta e entra em Jerusalém. Vem comigo. Em Gênesis, Jacó falou para Issacar: tu és como um jumento. E agora, o próprio Yeshua, ele está montando em um jumento para entrar em Jerusalém. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Vocês mataram João Batista, vocês deceparam João Batista, vocês tiraram a audição, a visão e a voz de um profeta. Mas agora Issacar, a tribo profética, está introduzindo Cristo em Jerusalém. A voz profética não vai morrer até que ele venha. Ou você acha que Jesus estava ali tirando uma onda? Cadê, profeta? Vamos, libera esse som aí, vamos comigo. Aumenta esse negócio aí. Ele está montado. Ele está montado. E ele está sabendo. E ele está sabendo. Porque ele leu a Torá. Porque ele estudou a Torá. E ele sabia que um dos patriarcas, Jacó, havia profetizado sobre a tribo profética. E agora a tribo profética está introduzindo ele. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele é Senhor e Redentor. Ele está sendo introduzido pela uma voz que não vai morrer. Ainda que Satanás queira, ainda que as pessoas queiram, a voz profética não vai morrer. Pode dizer o que for, irmão, não vai morrer. Humberto, a gente se move assim, as pessoas, deixa falar. Não vai morrer. Que Deus corte a inveja, o olho grande, o demônio. A voz profética não vai morrer. Não vai. Pode falar o que for. Deus vai impulsionar. É como um jumento. É como um jumento. Já viu a força? Quem é da roça aqui? Cadê Danilo? Tem mais força que o boi? Tem mais força que cavalo? Essa é a voz profética. Se entrar na frente vai ser pisado. Sai da frente. Porque a voz profética, quem está aqui é o Yeshua. Eu estou indo para o final, preciso terminar. Escuta. 2 espíritos são validados, são liberados para vir contra uma geração que se levanta, uma geração de profetas. Por quê? Porque querem que a voz profética morra. Irmão, se eu te contar o que eu já passei na minha vida, tu fala que é mentira. O tanto que eu sou perseguido, já fui perseguido. O tanto, irmãos, que já falaram. Eu sacudo a poeira e avanço. Sabe por quê? Porque a intimidação não vem de Deus, vem do inferno.
Tenho aqui meu pastor, puxa minha orelha, briga, ainda é irmão, ele fica mais abusado, hein? Mas irmãos, historinha da carochinha por aí, sai para lá, Satanás. A voz profética, pastor Wellington, não vai morrer. Quando que ela cessa? Estevão, quando aquilo que é perfeito se manifestar, as profecias cessarão. Porque a própria profecia vai estar conosco, não precisa mais. Aleluia! Sabe por que o jumento está colocando Yeshua em Jerusalém? Porque João Batista tinha morrido, a voz profética dentro de Jerusalém. Não tem jeito, não tem como apagar, não tem como calar, não tem como suprimir, não tem como. Quando eles falaram, acabamos com João, e está lá as mulheres dançando, e a cabeça do profeta, vai, pode liberar isso. Jesus está desamarrando a jumenta, e eles estão dançando com a cabeça do profeta. Me empresta aqui essa jumenta, de quem eu não sei, vamos emprestar de outros dias. Eu preciso de um jumento, porque a voz profética tem força. Então o profeta está morto lá, mas Jesus está sendo introduzido pela voz profética. Por quê? Porque a voz profética é o testemunho do próprio que está sentado ali, é o testemunho de Cristo. Termino dizendo para você o seguinte: guarde um segredo. Eliseu mostra um profeta e a desestabilização da voz profética. Então não vamos apontar só Eliseu, porque todos nós damos uma cambaleada, todos sem exceção. Precisamos alinhar isso, para não validar a ação de dois espíritos, que se levanta contra o serviço e que se levanta contra o reinado, o governo. Agora tem uma coisa, Eliseu foi tentando se acertar, é claro, como todos nós, foi tentando ali se alinhar, e de repente ele está passando na casa de uma mulher chamada Sunamita. Pega isso no seu espírito para a gente terminar aqui, vou acabar agora. E quando ele está passando na casa da mulher Sunamita, ela vai e entra aí um pouco, come um pouco de pão e tal. Aí Eliseu vai embora, só que Eliseu ali era passagem, e Eliseu vai passar de novo. Mas quando Eliseu passa de novo, ela chama o seu marido e fala assim: ei, maridão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vejo que és um homem de Deus, eu vejo que esse cara é profeta. Sunamita aponta para uma igreja, e uma igreja que reconhece a voz profética. A igreja que não reconhecer a voz profética vai sucumbir a partir de 2025. Escuta o que eu estou te dizendo. A mulher Sunamita pegou e falou: maridão, esse cara é profeta, esse cara é um homem de Deus, ele passa aqui toda hora e a gente dá pão, então vamos fazer o seguinte: chama ali o pedreiro. Alabacandaraia. Chama o pedreiro, para quê? Faz ali um quartinho do profeta, abre aquele vidro ali, ó, é ali naquele canto ali, abre o vidro, coloca ali uma mesa, coloca um candeeiro, coloca uma cama e coloca uma cadeira. Para quê? Porque tem igreja como Sunamita que não gosta de ficar vendo a voz profética passar, não. Ela faz assim. E aí o profeta agora passou a dormir na casa da Sunamita, e o maridão, ó, agora é profeta mesmo. Termino dizendo para você: que igreja é você? Tem quartinho aqui dentro? Tem quartinho aí dentro? Você está guardando a voz profética? Você ama a voz profética? Você ama o que é profético? Como igreja você está se movendo? E eu termino, querido. A igreja que guarda e preserva a voz profética é aquela que vai permanecer nessa década. Nós não podemos mais validar um espírito que aponta, que vem contra o serviço e que vem contra o governo.
que vem destruindo, que vem acabando com tudo. Nós precisamos ser essa igreja, a igreja, querido, que guarda. 5 minutos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não poderia deixar de dizer. Os 2 espíritos, eles estão lá em Apocalipse. Eu não poderia deixar de dizer. Eu sou escatológico, não tem jeito. Só uma palhinha. Porque é poderoso. Se na operação do fim, a Bíblia fala de 2 bestas. 2 ursas. 2 bestas, uma que emerge do mar e uma que emerge da terra. Um poder político e um poder religioso. As 2 bestas do Apocalipse, um é o anticristo e o outro é o falso profeta. Termino agora dizendo para você o seguinte: escuta. Se Jezabel calava os profetas, ela é um poder religioso. Ei, está comigo? Se Jezabel calava os profetas, parava o serviço sacerdotal, ela é um poder religioso. O anticristo, ele é um poder civil, político. Se a Thalia foi para o reino, é um poder político, reinado. Vou dizer, o que está acontecendo no nosso tempo, e eu falei isso no curso do Apocalipse nosso, o que está acontecendo agora só é uma menor proporção daquilo que virá, mas já está aqui. Tanto que João falou que o espírito do anticristo já está sobre a terra. Há 2000 anos atrás, João falou que o espírito do anticristo já está sobre a terra. Não o anticristo escatológico de fato, mas o espírito do anticristo já opera com a mentalidade anticristo sobre a terra. Por isso que a marca da besta não é o Mondax, não é o seu cartão de crédito, não é a sua bicicleta, não é o seu pai, não é a sua mulher. A marca da besta é cultural, é uma mentalidade. Quando a mentalidade anticristo entra na sua mente, você está marcado com a besta. Isso significa, o mundo já está marcado com a besta. Todos aqueles, lembra lá de Adão e Eva? Eva abriu um pensamento que concorre com o pensamento de Deus, marca da besta. É ideológico, é cultural. Toda mentalidade que não está na mentalidade de Deus é anticristo, é marca da besta. Então eu termino dizendo para você, os 2 poderes de Apocalipse capítulo 13, a besta que emerge do mar e da terra. A Bíblia ainda vai dizer que o poder político, o falso profeta, o poder religioso, ele vai ganhar força para o poder político. Isso significa, o pano de fundo do Apocalipse é o Império Romano. O que os homens fizeram na antiguidade? Fizeram o povo adorar os imperadores. E essa mentalidade, ela já está acontecendo no nosso meio. Então, para mim terminar, pastor, isso vai acontecer na operação do fim, ok? Mas a operação do fim já tem uma operação em menor proporção agora. Então aquilo que vai acontecer no fim já acontece uma menor proporção agora. Então quando eu desestabilizo a voz profética, eu libero o espírito do anticristo e o espírito do falso profeta, as 2 bestas, as 2 ursas, para vir contra uma geração. A palavra no original urso significa sarcos, que se alimenta do sangue, da carne. Está comigo? Debaixo de temor, querido. Eu sou o primeiro a ser acertado. Você sabia que nesse ano que passou eu fiquei mais parado do que ativo?
rebobinando, entendendo, visualizando e dizendo: eu estou com muito temor. Não quer dizer que eu, meio parado, não possa ser atingido, mas se eu estiver na minha movimentação plena, é mais fácil de eu ser atingido. E a minha questão não é ser medo de atingido, a questão é como eu estou. Porque eu sei o que eu denuncio, Rafael. Eu sei o que eu passei até aqui desde 2020, quando eu falei sobre Atalia. Eu sei o que eu passei. Porque quando a gente pega o segundo livro de Reis e fala, o Rafael, que Jeú, ele destrona Jezabel, mata, acaba com os profetas todos de Baal. Mas ele morre antes de Atalia se levantar. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele não poderia ir contra Atalia, porque ele não tinha de todo o seu coração se livrado dos pecados de seu pai Jeroboão. O que Jeroboão fez? Colocou um boi de adoração, de idolatria, nas 10 tribos. Ele colocou em Dan e em Betel. Betel, aonde foi a sede da escola dos profetas. Mas Jeroboão, na divisão das tribos, quando Jeroboão foi reinar, ele colocou um boi chamado Ápice, gigante, em 2 cidades, na entrada das 2 cidades, que era na verdade as extremidades de Israel. E a Bíblia vai dizer que nós falamos, Humberto, de Jeú, mas o Senhor diz que ele não tinha de todo o coração se livrado dos pecados de Jeroboão, seu pai. Seu pai por causa da dinastia dos reis. Isso significa, então ele vence Jezabel, mas quando Atalia ascende, senta no trono, ele morre. Deus não permite que ele lute contra Atalia, porque ele não ia conseguir. Porque para vencer Atalia, ô Léo, o coração tem que estar puro. O coração tem que estar de todo limpo. Quando Davi disse: cria em mim, ó Deus, a palavra cria ali é a mesma de Gênesis, bará, criar a partir do nada. Davi, quando diz cria em mim um coração puro, ele não estava dizendo quebra, faz de novo, não, ele estava dizendo me faz novamente a partir do zero, não das minhas imundícies, da minha queda, do meu pecado, me faz novamente do zero. A mesmo verbo no original, para cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito inabalável. É o mesmo verbo de criar, quando Deus criou a partir do nada em Gênesis. Termino dizendo, porque os irmãos que nos antecederam já estão falando sobre coração, sobre arrependimento. Querido, debaixo de muito temor eu digo para você, 2025 ou é de todo o coração ou estaciona. Amém. Amém. Fica de pé comigo em nome de Jesus.